Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra galera de lettering e vamos continuar nosso alfabeto. Hoje é dia de letra I do alfabeto. Para quem está chegando aqui de paraquedas, estamos fazendo um alfabeto do A ao Z no Procreate. Estou usando o meu iPad Pro e todas as letras são diferentes, então tem dicas diferentes em todas as letras. Se você não assistiu, vai assistir os outros, porque tem dicas imperdíveis. O vídeo de hoje é letra I. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Lembrando que se você não me segue lá no Instagram, vai, porque eu estou colocando uma cartela de cores por mês pra gente seguir aí, fazer nossas artes. Todo mês tem cartela nova, tô colocando lá, eu esqueço de colocar aqui, postar na comunidade lá, eu esqueço, gente, desculpa. Então vai lá, que no Instagram eu nunca esqueço. Beleza? Chega de enrolação, vamos lá pra mesa. Vamos lá, eu comecei aqui com o tamanho da tela, e esse daqui vai ser fundo chalk. Quando é fundo chalk, eu já gosto de pôr o fundo direto, então eu vim aqui, Add, Insert a Photo. Já tá aqui na minha pastinha de texturas. Vou fazer ele preencher a tela inteira. E uma coisa boa, uma boa prática para se fazer sempre é você bloquear o fundo para você não correr o risco de desenhar nele. Então eu vou passar aqui pro lado e colocar Lock. Aí ele tem esse cadeado aqui no nome e eu não consigo desenhar. Ó. Se eu tentar desenhar, ele vai falar que é um layer bloqueado, se eu quero desbloquear. Eu falo não, e aí eu lembro que eu tenho que criar uma outra camada para poder desenhar. Então vamos lá. Inicialmente eu vou ligar as linhas guias, então Canvas, Drawing Guides, Edit, branco. Como eu vou desenhar em branco, acho que eu vou deixar não, vou deixar em branco mesmo, é a melhor para ver aqui. Branco 150 mais ou menos aqui. Eu sempre deixo o mínimo possível, que eu esteja vendo só a sombrinha. Só que eu deixo um pouquinho mais aqui no caso, que é para vocês conseguirem enxergar também. Eu vou deixar com 24% aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho dessas linhas guias também. Done. Para desenhar estilo chalk, giz, no próprio Procreate ele já vem aqui na pastinha Calligraphy, tem o chalk. E ele tem um efeito bem legal de giz já, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Tá vendo? Esse pincel já vem com o Procreate. Eu comprei um pack no Creative Market só de chalk, então tem vários tipos de pincel de chalk, é bem legal. Mas o que vem aqui, funciona super bem. Então eu peguei aqui esse pincel de chalk e inicialmente eu vou fazer primeiro o esqueleto da letra. Eu vou só fazer aqui o I. E eu gosto de ir com um pingo, por mais que as outras letras estejam todas maiúsculas, eu gosto do I com um pingo, eu acho que dá muita característica para ele, então eu sempre faço o I com um pingo. Pronto, aqui tá a minha estrutura, eu vou diminuir a opacidade, clico no N aqui, diminuo a opacidade para deixar bem clarinho, e aí eu vou criar uma nova camada, e agora eu vou colocar espessura nessa letra. Então eu vou vir aqui criando a espessura do meu I e o pingo do I aqui. As próximas, acho que duas letras também vão ser chalk, então primeiro eu vou começar uma mais básica e depois no J e no K a gente dá uma incrementada aí nessas letras. Fiz a espessura, agora eu vou desligar a visualização da primeira camada aqui, posso deletar também ela, que eu não vou usar mais. E aí aqui, nesse estágio, eu já consigo ver se está centralizado, trazer ele mais pro meio da página aqui. Isso eu posso arrumar depois, mas uma coisa que você tem que arrumar já é o tamanho disso, porque se você desenha tudo final e aí você quer aumentar isso daqui para cobrir a folha inteira, por exemplo, o que pode acontecer é você vai perder qualidade, porque isso daqui é baseado em pixels, e se você faz uma coisa pequena e quer expandir, vai começar a pixelar. Por isso, enquanto tá no rascunho, é a hora de você ver o tamanho das coisas que você quer. O lugar, tudo bem, a gente pode mexer depois, mas o tamanho é importante você definir já, para você não perder qualidade depois. Então eu vou deixar esse tamanho, acho que tá bom. Tá um tamanho bom para a página. E vamos pôr uns detalhes aqui. Vai ser duas cores, então eu vou dividir aqui. E aí eu vou fazer uns detalhes aqui dentro, assim. Uma bolinha aqui, assim. E uma bolinha aqui. Bolinha não, tracinho. Ou bolinha, né? Bolinha na bolinha. Pronto. Eu posso desligar as linhas guias para não me atrapalhar. E aí eu vou vir aqui e vou diminuir a opacidade, deixar bem clarinho. E criar uma nova camada. Agora vai ser o desenho final. Então eu vou fazer com o pincel de chalk. O rascunho você pode fazer com qualquer pincel, na verdade, qualquer brush. E agora eu vou usar o de chalk mesmo e definir inclusive tamanho.
Uma coisa diferente no chalk, você poderia, por exemplo, ó, fiz a estrutura e na hora de preencher eu trago a cor para dentro. Não fica legal porque não tem a textura do chalk, tá vendo que o contorno tem a textura e o meio não tem? Você perde a característica, não fica parecendo que realmente é desenhado, fica falso, sabe? Você sabe que foi uma montagem, que foi feita aquilo digital em cima. Então você perde um pouco dessa qualidade de parecer, porque quando você vê isso daqui, essa textura e tal, você fica em dúvida se isso é digital ou se isso é de verdade. E é esse o legal. Então, no chalk a gente não preenche nada automático, a gente vai usar o pincel para pintar isso mesmo. Eu vou vir aqui como se eu tivesse com um toquinho de giz e eu vou preencher essas partes assim. Olha a diferença disso para isso. Olha a diferença. Isso aqui dá outra cara, dá uma característica, parece que é feito de giz e é esse o objetivo. Por isso, as artes em chalk geralmente demoram um pouco mais quando eu faço, porque eu realmente desenho, eu preencho aquilo desenhando mesmo tudo. Vamos lá. Inicialmente, eu vou fazer branco e rosa, para não ter muita complicação aqui. Então, essa parte vão ser branca e a parte de baixo vai ser rosa. Já estou numa camada nova, vou fazer aqui o contorno. E inicialmente, por mais que tenha esse detalhe, o que eu faço? Eu vou preencher tudo. No chalk é diferente, eu não vou desenhar aqueles detalhes, eu vou apagar aqueles detalhes, mais ou menos para vocês entenderem. Eu vou mostrar passo a passo, então calma. Ó, preenchi, eu vou primeiro preencher todas as formas sólidas. Eu vou vir aqui agora nesse. Você pode variar a pressão da mão também para deixar um pouco mais claro, mais escuro, fazer umas falhas propositalmente para parecer que foi um giz de verdade que pintou isso daqui. Então é legal fazer essas variações. E aí essa parte de baixo vai ser rosa, eu vou colocar numa outra camada. Vou pegar meu rosa aqui. Eu tenho até uma cores chalk aqui, que é as que eu uso quando eu faço arte de chalk. E aí aqui, nessa emenda, eu não vou me preocupar tanto, porque eu vou fazer um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês. Vou preencher. E aqui já vou começar a mostrar uma coisa. Na arte em chalk, se você gruda uma cor na outra, ela não dá a dimensão de que é outra cor, não fica tão interessante, tá vendo como essas duas cores estão coladas e não fica tão assim, não dá um destaque legal. O que eu faço? Inicialmente eu faço isso, eu desenho as duas coladas e agora eu vou criar um gap entre elas. Como? Eu vou usar borracha. Eu vou vir aqui, ó, na parte branca, vamos até renomear aqui, ó, pra não se perder. Branco. Agora pode parecer besteira renomear porque tem poucas partes, mas pensa que você, quando começa a construir uma arte, vai ter muitas partes. Se você renomear, fica mais fácil. Então eu vou vir na parte branca, vou vir com uma borracha de... acho que essa airbrush tá bom. Ó, tá vendo? E eu vou diminuir um pouco o tamanho dela. E aí o que eu vou fazer? Olha a diferença, eu vou vir aqui nesse cantinho e vou apagar para criar essa diferença entre uma e outra. Se eu vejo aqui no caso, eu vi que o rosa invadiu muito, então eu vou vir no rosa também e vou apagar pelo rosa. Eu apaguei as duas cores para ficar uma divisão bem legal. Tem um rascunho aqui embaixo, então eu vou tirar o rascunho, vou desligar a visualização dele para vocês verem o destaque. Olha a diferença quando você coloca, deixa eu voltar aqui. Olha a diferença quando tá tudo junto para quando a gente cria esse gap. Fica bem diferente, dá um destaque. Nesse caso, eu acho que ainda tá pequeno o gap, então eu vou aumentar um pouquinho o número do pincel. E eu vou vir na parte branca e vou diminuir um pouquinho mais. Quando você descobre qual o tamanho da diferença em uma letra, aí você já acerta o tamanho da borracha e vai para as outras. Então, o trabalho maior vai ser descobrir na primeira letra qual o tamanho que você quer dessa diferença. Vai depender do tamanho da letra, do tamanho da arte. Pronto. Agora sim, olha que diferença. Como vocês podem imaginar, o truquezinho para fazer detalhe nas letras de chalk é apagar, que seria como a gente faria na vida real também, que a gente passaria uma toalhinha molhada, um apagador para criar esses detalhes.
A gente vai fazer exatamente isso daqui aqui. Só que aí a gente encontra um problema. Como que eu vou ver o rascunho se aqui é branco? Então eu tenho um truque para fazer isso. Eu vou desligar a visualização dessas cores. Eu vou ligar aqui o meu rascunho. E aí eu vou desenhar em preto, numa nova camada aqui, ó. Vou pegar uma nova camada. E eu vou fazer esses detalhes numa outra camada aqui em preto, ó. Vou fazer a bolinha. E detalhe, esses detalhes por dentro eu não faço com lápis de chalk por causa da textura. Eu faço num liso mesmo. Eu posso usar o próprio airbrush, que seria a borracha, que eu tô usando na borracha. Eu vou pegar um tamanho aqui legal. Tava em 8%, acho. Isso, ó, deu 8%. E aí eu vou desenhar, tá vendo? Esses detalhes aqui, ó, a bolinha. Pra vocês não vai aparecer muito porque tá o preto no cinza, mas aí quando você desenhar, você vai conseguir enxergar direitinho. Aí aqui os tracinhos. Agora, se eu ligar a visualização da minha parte rosa e da preta, tá vendo? Os detalhes estão aqui em cima. Só que vocês vendo daí, pode parecer, nossa, tá perfeito, terminou. Eu vou além porque quando você imprimir, vai dar pra ver que essa cor é diferente do fundo. Então eu prefiro recortar isso daqui das letras. Eu vou usar isso daqui, essa camada preta, eu vou usar ela como faca para recortar a branca e a rosa. Por quê? Porque quando ela vai ficar vazada, ela vai aparecer a textura exata de baixo, porque vai ser vazado. Então você vai conseguir ver realmente a textura de baixo, vai ficar perfeito. Então eu vou além agora e aí eu pego selecionar, ele seleciona essas partes. Vou vir na branca primeiro, selecionei a branca, 3 dedos para baixo e eu coloco cut. Ele vai cortar exatamente a bolinha ali, só que não dá para ver ainda porque ela tá ligada. Espera um pouquinho. Eu vou selecionar de novo, select, e eu vou vir no rosa dessa vez e fazer a mesma coisa, cut. Agora, se eu desligar essa linha preta, que são os detalhes, eu vou desligar ela, elas continuam aqui, só que, ó, o que tem embaixo é exatamente a textura de chalk. O que acontece é, se eu mudar de lugar essas partes, ó, selecionei, não importa para onde eu mudar, a textura vai estar sempre perfeita porque tá vazado, tá recortado. E inclusive se eu mudar de fundo, por exemplo, vamos colocar, vou criar um fundo aqui, sei lá, verde, só para vocês verem aqui. Ó, como tá recortado, não é uma bolinha preta, é uma bolinha que vai se adaptar a qualquer lugar que eu mexer, que eu colocar, qualquer textura que eu colocar. Vai ficar perfeito. Por isso que eu faço esse passo a mais. E aqui tá ligado ainda a visualização, tá um pouquinho borrado porque tá ligado a visualização do rascunho, eu vou desligar. E aí eu vou assinar a minha arte com branco. Eu tenho o pincel aqui que eu criei, que é a minha assinatura. Colocamos aqui embaixo e temos a nossa letra I. Eu quero subir um pouquinho, então para selecionar mais de uma camada eu seleciono uma e arrasto pro lado daqui. Eu sempre erro quando eu vou falar direita e esquerda. Da esquerda para direita, a gente arrasta para direita e aí a gente consegue movimentar aqui, puxar um pouquinho mais para cima e temos a nossa letra I em chalk, cheia de textura. Eu adoro textura de chalk, olha como fica legal. Então essa foi a nossa letra I. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Beijão, até a próxima!